estradas e rotas comerciais. Ah, isso aqui é famoso, parceiro. Isso aqui quase não precisa falar pra apresentar. Não tem história de RPGzinho medieval que não tem um grupinho de bandidinhos escondido atrás de uma árvore e atrás de moita, esperando um comerciante, um mercador incausto aí, desavisado, passar para roubar-lhe seus bens. Como os bandidos da nova geração, eles roubam dos ricos e vão dar pros pobres, né? Então, isso aí já é um elemento clássico. Mas como aqui a gente não liga para você saber o conteúdo e tudo isso que a gente fala de novo, é o seguinte, estradas, elas são os, como é que fala? Os caminhos mais rápidos entre dois pontos. E elas foram formadas, logicamente, por serem um trajeto mais fácil de um determinado local, e por tantas pessoas passarem ali, acabaram marcando terreno, e com o tempo, a evolução dos humanos, eles foram pavimentando de alguma forma esse trajeto, seja compactando o solo, seja colocando pedras para deixar ele mais liso e mais resistente, seja depois pavimentando com asfalto mesmo, com concreto. Lembrando que, se você acha que concreto é uma coisa moderna, os romanos já usavam, tá? Então não é coisa moderna, não. Então pode ser com tijolos. Então as estradas, elas servem para ter um transporte rápido entre as cidades. E, logicamente, quem se interessa mais por um transporte rápido entre as cidades é o comércio. É o produto que sai de onde está sobrando e vai para onde está faltando. E, logicamente, é de mão dupla, né? Porque a cidade nunca tem... Geralmente as cidades nunca são autossuficientes. E é lógico que essa transferência de mercadorias e de dinheiro, ela vem acompanhada de pessoas interesseiras. E um dos elementos mais marcantes de histórias que ficam focadas em estradas são realmente os ataques e os assaltos a caravanas e a comércio, etc. Então não é raro de serem usadas em pelo menos uma ou duas sessões de nível baixo, principalmente, porque enquanto a galera tá se preocupando com o bandidinho, quando a galera tá aí de terceiro nível, é pra dar supapo em ladino de nível 1, geralmente é usado para dar aquela motivada no pessoal de baixo nível. Só que as estradas carregam muito mais significado e muito mais elementos do que isso, o assalto recorrente. Nós temos toda uma infraestrutura ligada às estradas que dão suporte para os viajantes. O pessoal esquece, por exemplo, que muitas vezes nessas estradas nós tínhamos centros comerciais, com estalagens, hospedarias, com um lugar para tratar dos animais, com um comércio pequeno, alguns grupamentos militares, alguns tipos de guarda, alguns tipos de servidores. Nós tínhamos até artistas e tudo que pode sobreviver de maneira rápida e dar apoio para esses viajantes. Então, se você estiver fazendo uma campanha onde as viagens são muito constantes e nem sempre o pessoal viaja no meio da floresta, no meio da montanha, sem nenhum tipo de orientação, pensa nos elementos extras que as estradas precisam, que as rotas comerciais precisam. Foram esses que eu falei. Postos de vigia, sumiu a palavra, cara. Exato, tavernas, essas hospedarias, esses comércios e tudo isso que pode dar suporte para a galera que viaja. Os livros de Gelo e Fogo, né, do Game of Thrones, eles trazem muito essas informações e existem muitas dessas estalagens entre as cidades que ficam dando pouso para esse pessoal que viaja. Inclusive tem um livro do RPG de Game of Thrones. Onde tá, senão eu pegava aqui. É um sistema de Game of Thrones, ele é bacaninha pra jogar história curta, tá? Ele é bem joinha. E lá eles trazem todos os elementos que você deve usar, por exemplo, pra planejar isso. Inclusive algumas hospedarias e grandes ferrarias que ficam realmente entre as cidades, dando suporte pros viajantes, pros cavaleiros que iam pros torneios e tal. Eram realmente pontos de encontro que chegavam a fornecer segurança real, que eu falo que é do rei, para quem tá ali vigiando, saca? Eles têm pessoas que seguram a estrada, dão segurança aos viajantes e protegem aí dos bandidinhos. Estrada, igual você falou, em regiões planas são ideais, né? Porque você não tem tanta dificuldade de estruturá-las, tem uma segurança daquilo que eu tinha falado, de visualização. Você tá na estrada, normalmente você consegue ver tudo que tem ao seu redor. Da mesma forma, os meios de transporte, que no caso tração animal, né, não tem tanto desgaste por estar andando no lugar plano. Então é uma série de fatores ali que beneficiam
a criação de estradas, e aí, como você falou também, consequentemente, aqueles que vivem na estrada têm suas necessidades, e essas necessidades são atingidas, são sanadas a partir de outros os habitantes dali, né? E aí isso vai desde taverna para hospedaria, assim, para dormir, mas também para diversão, né? Você pode ter ali bordéis, cassinos, esse outro tipo de coisa, porque quem tá na estrada tá sempre solitário, né? Tá sempre ali em busca de um Sempre carente. aconchego, né? E Tá sempre também com o desespero na mão. e também muitas vezes tá vindo de algum lugar onde foi comercializar, alguma coisa assim, e quer ver se tem uma sorte grande, né? Transformar aquele 100 de ouro que ele fez, apostar e ver se transforma em 1000, sei lá. Tem várias opções aí para comércio e tipo de locais dentro de ao redor de uma estrada, tendo a estrada como um ponto de referência. Esse capítulo do livro do World Building sobre a prostituição como fator criador de cidades, realmente, de estradas, realmente é a parte. Né? Tem o sobre o Velho Oeste, né? Sobre a importância dos bordéis na formação da cidade do Velho Oeste. Geralmente é igual a cidade interior, tem uma igreja, um prostíbulo e a praça do... Em geral, quando a cidade começa, fica todo um do lado do outro, né? Uhum. Que a pessoa já faz assim, vai num no outro e termina no... O cara vai à noite de sábado lá e já acorda no dia seguinte e já vai direto pra missa. Tem um aspecto interessante, aí voltando à questão dos aglomerados urbanos, que é o motivo pelo qual as cidades se formam, né? Que no começo era muito disponibilidade de recurso. Então, assim, se tem um rio, faz sentido, né? As grandes cidades da antiguidade se formam próximas ao rio porque você tem uma fonte de água, que é um recurso tremendamente importante, que pode ficar escasso, dependendo de onde você estiver, disponível à mão. E isso acelera muito o processo. Você não tem que ficar fazendo um poço para cada casa, a coisa anda. Depois a disponibilidade de comida, né? Se você tem ali a disposição para coleta e tudo mais, a partir do momento que você vai sedentarizar, isso vira um fator. Quando a coisa vai avançando e você começa a ter estradas, essa facilidade de deslocamento vira uma coisa importante. Então, assim, mais à frente, a maioria das cidades vão surgir em rotas comerciais. Né? Veneza era o que era, porque era parte de uma rota comercial importante. Constantinopla era o que era, porque era uma rota de comércio importante, não estava ali. Então, rotas comerciais, e aí você vai precisar de estradas ou vai precisar de rotas fluviais ou marítimas, são fatores relevantes para a formação de cidades. Elas motivam por tudo isso que vocês falaram. Porque elas dão acesso a recursos. E o cara que quer trabalhar com comércio tem todos os motivos do mundo para estar ali. Porque ele tem acesso aos bens que ele quer comprar para vender e aos clientes para os quais ele quer vender. Então, facilita muitas coisas. Então, estrada é uma coisa que é muito importante em qualquer cenário de world building. Eu sempre sugiro que as pessoas façam. Pensem primeiro nos seus rios. A partir dos seus rios, pensem nos relevos, porque você precisa ter um local para esses rios surgirem e um local para esses rios terminarem. E tem que escoar, né? Tem que sair de algum lugar e ele escoa em alguma direção, né? E essa dica do Marcelo é importante, pessoal, porque só você colocar um rio ali, você já definiu quase todo o esquema topográfico do lugar. O rio sai do lugar alto e vai pro lugar baixo. Exatamente. Então você vai fazer o seu relevo, e aí depois eu vou falar, depois você vai pensar nas principais estradas. Porque você pode ter estradas pequenas que não sejam, às vezes não estão nem mapeadas, mas se você tem grandes estradas, faz sentido que em pontos específicos dessa estrada surjam rotas, se forem rotas comerciais, surjam cidades, e essas cidades podem crescer e se tornarem muito relevantes. Então, novamente, por que plano? Porque é o local mais fácil do mundo para você colocar uma estrada. Né? Você não tem que fazer um túnel, igual você vai fazer se você fazer uma estrada passando por dentro da montanha. Você não tem que fazer uma ponte para passar por cima do rio. Você simplesmente vai lá e faz a estrada. Você só capina o terreno ali, e se você tiver concreto, você coloca, se não tiver pedra, coloca, se não tiver, você só deixa ali em terra batida e tá ótimo. Né? Tem estrada de terra batida até hoje, aí que tá inclusive em mapa. Tem estrada federal que é de terra. Então isso não quer dizer nada. Então pense, eu acho que o principal fator aqui é pra lore, é pra world building, é pra você pensar no seu cenário. Olha só, Fernanda! Bem-vindo, Fernanda. Vocês que começaram a frequentar o canal tem pouco tempo, vocês não frequentaram a época que a Fernanda estava aqui. A Fernanda estava aqui, inclusive, participando do primeiro jogo. Jogo que a gente fez quando aqui. Nem tinha estrada nessa nem tinha, era tudo estrada de terra. Era aqui. Tudo mato aqui. Tudo mato. A gente tinha mal começado a capinar os terrenos, essa mulher estava aí. Tá aí, tá de volta. Exato, agora está aí de volta, está com o computador. Olha ela só, ela estava sem por motivos de mudança. Muito importante, então bem-vinda de volta. Bom, só vou recapitular isso que o Marcelo falou, porque é extremamente importante, tá? Você faz o rio e você já começa todo o traçado do seu terreno.
Você tem a sua topografia, você escolhe lugar para cidade, e os lugares das cidades você liga por rotas comerciais que vão pelo terreno mais fácil de locomoção. Ninguém faz estrada para andar no terreno mais difícil, porque seria idiotice. Porque como o Marcelo falou, né? Você É. gasta mais recursos do que fazer uma estrada plana. Exato. Exato. Tinha até uma piadinha antiga que falava disso, né? Os caras iam pro meio do mato lá e tinha que fazer uma estrada, eles levam o engenheiro, e o engenheiro lá quebrando cabeça, não consegue fazer essa estrada e tal. E fala assim, cara, mas tô tentando fazer a estrada aqui e tá difícil de planejar e tal. E eu tô vendo que vocês ficam aí parados com esse burro do lado aí, que tem um jumentão lá, um burrão. Eu falei assim, por que vocês não querem me ajudar, não? Eu falei assim, não, cara, falaram que era pra gente contratar o engenheiro. E aí é o engenheiro que tem que fazer essa estrada. Não, mas aí se o engenheiro não dá conta, aí a gente apela pro burro. Aí essa piadinha, que não veio ao caso de ser engraçada agora, é mais pelo motivo dela. Qual que é a ideia do burro? É que eles queriam fazer uma estrada e o engenheiro que não sabia pra onde ir ia ser substituído pelo animal, que o animal vai se locomover pelo caminho mais fácil. E eles só iam seguindo o bicho, fazendo a estrada. Enfim, é mais ou menos igual eles fizeram no Japão, parece lá, que eles pegaram um veio de fungo, de fungos mesmo, aqueles, esqueci o nome, Jesus, que é biólogo, que são tipo aquela raizinha do fungo que ela vai se entrelaçando. Rizoma ali dos micélios. Isso, os micélios ali. Foram pegando esse veio, porque tinha fungos gigantescos lá, e eles pegaram isso exatamente porque no caminho dos micélios era o lugar de mais fácil escavação. E eles não precisavam ter tanto problema com maquinário. Então, se você quer fazer uma estrada, leva um engenheiro. Se o engenheiro não der conta, põe o burro para trabalhar.